alunos. Outra atividade que vocês farão hoje será de geografia da semana 1, ok? Então, eu vim também trazer algumas orientações em relação às atividades de hoje de geografia. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de falar com vocês sobre identificando paisagens. Compreendemos por paisagem tudo que nossa visão ou outros sentidos alcança no espaço, sejam elementos da natureza ou elementos culturais, isto é, construídos pelo ser humano. Dependendo do lugar onde estamos ou vivemos, podemos observar um determinado tipo de paisagem, né? Então, se a gente fazer uma observação do local onde nós vivemos, para detectar que tipo de paisagem é mais constante ali, que prevalece, né, aonde nós vivemos. Por exemplo, nas paisagens do campo, geralmente, podemos observar grandes espaços com plantações, criações de animais e etc. De maneira geral, há grande presença de elementos da natureza. Elementos da natureza são os elementos que vêm da natureza. Lembra quando nós estudamos lá na sala? Né? Falando dos rios, das montanhas, né? Dos morros. Né? E também vemos muita presença nas paisagens de campo também, o chão, né, de terra, certo? Então, lá há mais presença de elementos da natureza. Já nas cidades, há uma paisagem marcada por maior quantidade de construções, como casas, prédios, ruas, avenidas, além da circulação de pessoas e automóveis. Então, já na cidade, a gente já encontra mais elementos culturais, que são os elementos construídos pelo homem, né? Mais construções, as ruas já são asfaltadas, há um grande número de circulação, né, de pessoas, de automóveis, que no campo já não é tão característico. Não falar, dizermos que no campo também não tem um pouco dos elementos culturais, é mentira também, né? Porque tem, né? O homem foi lá e construiu uma casa lá no campo, é uma construção do homem, um elemento cultural. Mas nós temos, e não dizer também que na cidade, né, não tem as árvores, né, pode passar um rio, né, que é um elemento natural, mas digamos assim, que nós fazemos essa separação dependendo da presença maior dos elementos naturais ou dos elementos culturais, ok? A tarefa de hoje, vocês vão falar sobre diferentes lugares, sobre o espaço urbano e o espaço rural. Aí vocês vão fazer a leitura deste texto, que fala um pouquinho sobre cada um dos meios, tá? Em seguida, vocês vão observar essas duas imagens, com paisagens diferenciadas, e vão responder a letra A, B e C sobre essas imagens. Em seguida, vocês vão fazer a leitura desses novos textos. E lembrando aqui da cidade do campo, eu lembrei da fábula do rato do campo e do rato da cidade, né? Fala muito sobre essa questão aí que o ratinho foi visitar. Vocês podem ir lá e reler a história novamente, para entender um pouquinho também dessa questão do meio rural e do meio urbano, ok? Feita a leitura desse daqui, vocês vão fazer o número 2, vão analisar cada imagem e vão marcar se é meio rural ou meio urbano. Em seguida, também vocês vão fazer a leitura deste texto e vão responder essas duas perguntas relacionado a esse texto, tá? Então, bem tranquilo, nós já até estudamos isso na sala de aula também, que vai facilitar. Podem pegar o caderninho, fazer uma revisão sobre esse conteúdo. Então, bons estudos e beijinhos.